Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte. É um prazer e um privilégio muito grande poder falar aos irmãos, né, nessa data comemorativa dos 30 anos da Igreja. Gostaria de parabenizá-los. Vamos fazer uma oração, então? Senhor, queremos te agradecer pelos 30 anos da amada Igreja, que tem sido a tua representante, Senhor Deus, tem sido a luz dessa cidade durante tantos anos. E agora pedimos que o Senhor continue dando graça e que renove a cada dia, ó Deus, a, a tua unção, o teu poder e o teu direcionamento para essa igreja, para os amados irmãos e também para o conselho e a liderança da igreja. Que o Senhor nos conduza nesse momento, onde iremos estudar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Olá, irmãos. Então, como introdução, gostaria de rapidamente mencionar o que eu entendo que seriam aí 5 elementos fundamentais de uma igreja saudável, né? Em primeiro lugar, eu considero aí que o líder saudável, juntamente com um conselho saudável, é uma das marcas aí de uma igreja viva, né? Quando o líder está desanimado, desmotivado, doente, cansado, com a estafa, estressado demais, tendo que carregar muito fardo, aí então é algo muito perigoso. Quando o conselho também está desmotivado, sobrecarregado, não há a alegria, não há uma visão inspiradora capaz de motivar as pessoas, capaz de fazer com que as pessoas sejam lideradas e pastoreadas. Então, temos aí um problema muito sério, não é mesmo? Então, eu oro para que a igreja aí possa se manter firme, que o conselho seja sempre renovado pelas misericórdias e força da parte do Senhor, que o pastor Marcos também seja um servo do Senhor, sempre fiel, e que ele possa sempre conduzir a igreja com muita ousadia e também com fidelidade ao Senhor, sendo sempre esse líder capaz e que ele use esses dons que o Senhor Jesus Cristo o deu para conduzir a igreja também. O segundo elemento de uma igreja saudável é o culto. O culto é essencial, porque o culto é a vitrine da igreja. O culto é o momento mais importante onde a igreja se reúne, toda a igreja junta em congregação, em ajuntamento, e ela, como povo de Deus, como corpo, é o momento onde eles vêm e fazem aquilo para qual foram criados, chamados, que é adoração, que é glorificar a Deus. Então, o culto tem que ser um momento onde, assim como Moisés adentrou na presença de Deus, ali quando houve a sarça ardente, assim como Isaías teve aquela visão do Senhor, e ali ele ficou de joelhos, tremendo na presença de Deus. Quando Pedro, diante daquela pesca maravilhosa e de forma muito miraculosa, ele sabia que aquilo não poderia acontecer de forma alguma, ele pede, Senhor Deus, afasta-se de mim que eu sou pecador. Esse é o senso de divino, de sagrado, que tem que inundar um culto. Estamos entrando na presença de Deus, ninguém pode sair dali sem ser transformado, de forma que a pessoa chegue ali e ela não mude, não é possível. Então o culto tem que ser espiritual, vivo, cheio do senso do sagrado. E aqui, de forma alguma, quero falar do estilo mais moderno de culto, se é mais tradicional. Isso não vem ao caso, isso não é o ponto fundamental, mas é o culto espiritual, o culto que está inundado com a presença do Senhor, de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. É isso que faz também uma igreja saudável. É triste quando nós vemos igrejas que caíram numa rotina, que no culto você não vê a santidade, no culto você vê intrigas, você vê tantas coisas que não deveria ser.
O culto é um momento onde Deus está ali presente, e isso realmente é algo transformador, né? A terceira característica de uma igreja saudável é a participação de toda a igreja no dia a dia da igreja, tanto dentro e fora da igreja. É a participação ativa, né? Eu diria que se 80% da igreja estiver servindo ao Senhor em todos os departamentos da igreja, nas sociedades internas, se desde a cozinha até o departamento infantil, no louvor, nos pequenos grupos, dentro da igreja, nesses ministérios todos da diaconia, como fora da igreja, acolhendo os necessitados, levando a pregação do evangelho aos não crentes, levando uma transformação profunda cultural na sociedade, na cidade local, e isso você tem membros ativamente participando, entendendo o seu chamado. É isso que nós entendemos como igreja saudável também. Uma igreja doente é uma igreja que só os líderes, só alguns líderes estão ativamente trabalhando, eles estão se desgastando, né, sofrendo, e aquilo não vai durar muito tempo, não é saudável, porque todo ser humano tem um limite. E quando poucas pessoas fazem o trabalho de muitas, essas pessoas realmente vão se desgastar, vão queimar, né, todo o seu combustível, e eles uma hora vão também vir aí a colapsar. Então, é muito importante, é fundamental para que uma igreja seja saudável, não tenhamos crentes na plateia, crentes que simplesmente assistem às coisas, né, apenas criticam se está bom ou não, o crente consumidor, não. A melhor maneira de entendermos isso é quando nós estamos num jogo de futebol e temos os jogadores de futebol. Os jogadores de futebol não são os pastores e a equipe que trabalha na igreja, mas os jogadores de futebol são compostos por toda a igreja. Toda a igreja são os jogadores. A plateia não são os membros da igreja, mas a plateia é o mundo. O mundo precisa ver a igreja. E o pastor, ele é o técnico ali conduzindo todas essas coisas. Se a gente fosse comparar com uma orquestra, os instrumentistas dessa orquestra não são apenas os líderes, mas sim toda a igreja, e o condutor dessa orquestra, que é o pastor, é o líder, é o conselho, e ele vai conduzir toda essa orquestra diante da plateia, que é o mundo, e não a igreja. Essa é a perspectiva fundamental aí para uma igreja saudável. A quarta característica é a espiritualidade, é a oração. A oração precisa estar presente na vida dos crentes, tanto pessoalmente, com as portas fechadas, a vida devocional, de leitura da palavra, e fundamentalmente na intercessão, quando nós fazemos a oração por vários motivos, pela igreja, pelo culto, pela evangelização, por missões, nós precisamos ter essa espiritualidade pessoal e também coletiva como igreja. Então, uma igreja que ora, uma igreja que se dedica, uma igreja que intercede, isso não é algo para poucas pessoas, mas quando toda a igreja ela é avivada nesse sentido de estar viva em oração, na dependência do Senhor, é uma igreja também saudável. A quinta característica, então, de uma igreja saudável, e aqui que eu vou me atentar mais, é uma igreja missionária, é uma igreja que tem visão missionária, é uma igreja cuja a participação ativa na evangelização é uma marca, porque é tamanha o amor pelo Senhor Jesus Cristo, a paixão por Ele, que então somos levados de forma transbordante a testemunharmos Jesus Cristo. E é disso que eu gostaria, então, de falar, baseado num texto muito conhecido, que é Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
No texto aqui, então, temos Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra, né? Mas somos chamados a sermos testemunhas do Senhor. Assim como o Espírito Santo capacitou Moisés, Salomão, Sansão e tantos outros servos do Senhor no passado, a mesma capacitação está presente e é a promessa da palavra do Senhor com todos os crentes hoje. A promessa que nós lemos aqui, a palavra de Deus, a ordem que o Senhor dá para que sejamos testemunhas, a promessa de que nós seríamos essas testemunhas empoderadas pelo Espírito Santo, ela é a última palavra deixada pelo Senhor Jesus Cristo aqui na terra antes de subir aos céus. É fundamental que entendamos isso. Então, o crente hoje, ele também recebe uma capacitação sobrenatural, muito diferente de Moisés, que era capaz de performar todos aqueles milagres e pragas naquele período, porque ele tinha uma função muito específica, diferente também de Sansão, que era o homem mais forte, que lutou contra inimigos e que também tinha uma função muito específica naquele período. Qual é, então, a função específica que temos hoje? É falarmos da boa nova, do Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, e nós receberemos esse poder sobrenatural, o mesmo poder que capacitou esses homens do passado, também estaria conosco, mas, de novo, dessa forma. Salomão recebeu uma capacitação para ser o homem mais sábio da terra, porque ele era o rei num contexto específico. Hoje nós vivemos num momento histórico onde estamos muito próximos da volta do Senhor Jesus Cristo e, de uma maneira, evangelizar nada mais é do que se preparar para uma grande festa e chamar convidados para essa grande festa. E é isso que a Bíblia fala quando diz que a volta do Senhor Jesus vai ser a boda do Cordeiro, o casamento do Cordeiro com a sua igreja, com a noiva. Então, nós, nessa vida, somos levados a entender que estamos sendo preparados para esse casamento final, para esse momento glorioso. E a nossa vida não é aqui, nós estamos em peregrinação, porque nós finalmente, então, entraremos na boda, no casamento com o Cordeiro. E essa é uma grande festa que acontecerá. Mas evangelização precisa acontecer nesse período porque os lugares ainda estão cheios, os lugares para onde as pessoas precisam entender o chamado de Deus para elas precisa ser levados a conhecerem isso pela boa notícia da pregação do Evangelho. E é isso que devemos fazer. Só que nós não recebemos apenas uma capacitação qualquer, mas o poder do Espírito Santo que esteve com todos esses homens, personagens da Bíblia no passado, também o Senhor está conosco. Essa é a confiança que nós temos. Muitas vezes temos uma dificuldade em evangelizar porque temos medo da rejeição. Mas lembremos que não somos nós que somos rejeitados, mas o Senhor Jesus Cristo é rejeitado. Mas mesmo assim devemos insistir, ser perseverantes, criar meios de comunicação, de abordagens, fazer com que a evangelização seja um estilo de vida, seja algo natural em todo crente, porque essa palavra não é só para os apóstolos, não é só para o pastor da igreja, para pessoas maduras na fé, para pessoas com o dom de evangelização. Não, essa é uma ordem para toda a igreja, não importa o grau de maturidade espiritual, se você é um novo convertido, tem meses ou poucos anos de conversão, ou se você está há muitos anos na igreja, é necessário que nós nos aperfeiçoemos, que nós tenhamos, então, maneiras
de crescer nisso, assim como a gente faz aquele primeiro bolo e não sai bem feito, mas depois de fazermos 50 bolos, 100 bolos, 1000 bolos, você faz até de olhos fechados, não é verdade? E assim, evangelização, se a gente não aprender, não começar a fazer, né, e ficarmos simplesmente com medos e intimidados, nós jamais iremos ter isso com uma naturalidade muito grande. E é isso que precisamos fazer como crentes, falar de Jesus Cristo, falar da nossa fé, criar oportunidades, bater na porta do vizinho. Precisamos ir até as pessoas como o Senhor Jesus nos ordena. E é isso que, então, significa sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, falar do que Jesus Cristo fez na nossa vida, como nossa vida era antes, como ela é depois. Se você é uma pessoa como eu, nasceu na igreja, se você, como eu, é uma pessoa que é crente de berço, né, talvez você vai dizer que não teve uma grande mudança, que não teve uma conversão e que não viveu um passado e você era assim, agora é diferente. Não, todos nós temos isso. No caso dos crentes de berço, nós somos religiosos, nós somos orgulhosos, nós somos cheios de auto-justificação, né? Mas quando a graça do Senhor Jesus Cristo nos encontra, quando a boa notícia ela é também para aquele que é de berço evangélico e ele tem essa experiência com Deus, de conversão, de encontro com o Senhor, a nossa vida também muda da água para o vinho. E é isso que nós precisamos falar para as pessoas. Precisamos nos abaixar ali, descer o degrau, o pedestal, e sermos mais humildes, mais acessíveis às pessoas, na medida que nós somos simpáticos, conversamos com as pessoas, pregamos Jesus Cristo em toda oportunidade. É isso que nós precisamos fazer como igreja, testemunhar. Então, a igreja saudável é quando toda a igreja é testemunha do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Vejam que todos esses 5 elementos que eu mencionei na introdução estão todos conectados. Como é que alguém vai conduzir toda essa questão se não tiver um bom líder? Como o culto é fundamental para que as pessoas, então, encontrem ali, domingo após domingo, alimento espiritual para conduzirem as suas vidas, a oração, a vida de oração, trabalhar na igreja, fora da igreja e, finalmente, a evangelização e missões. Claro que isso é fundamental. Como igreja, nós devemos viver a vida de missão. Segundo ponto aqui, então, eu falaria então das áreas fundamentais na evangelização. A primeira área é a Jerusalém, né? Jerusalém é a região onde vocês estão aí em Juazeiro do Norte, eu aqui em São Paulo. A minha Jerusalém é diferente da sua Jerusalém. Mas onde nós estamos é a nossa Jerusalém e todo crente precisa falar de Jesus Cristo, pelo menos aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus conhecidos, às pessoas que nós temos contato no dia a dia, no trabalho, na escola, nos lugares onde nós temos convivência. Isso é a nossa Jerusalém e precisamos sim fazer isso, todos nós. A Jerusalém nossa é necessária que seja alcançada pelo Evangelho. Essa primeira área nós precisamos falar. Se todos os crentes falassem para 10 pessoas e essas 10 pessoas se convertessem, nós alcançaríamos o mundo todo. Nós alcançaríamos todo um mundo para o Senhor Jesus. As 7, quase 8 bilhões de pessoas seriam alcançadas se cada crente falasse para 10 pessoas, né? Infelizmente, isso não acontece. A segunda área, a Bíblia fala que nós seremos testemunhas também em toda a Judéia. Judéia se refere à nação, ao país ali. E quando nós vemos na época de Jesus a Judéia, temos lá o norte, a Galileia, e mais ao sul, Jerusalém. Está falando do país, e o nosso Brasil é um país gigantesco, é um país com proporções continentais, e nós temos muitos lugares onde a evangelização precisa acontecer. Por exemplo, na região norte, nós temos a região mais evangelizada do Brasil, com cerca de 30% de pessoas crentes. Temos
as regiões menos alcançadas, que é o nordeste do Brasil, da qual os irmãos fazem parte, e também a parte lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com menos aí de 20% de crentes. Então, temos trabalho para fazer nessas áreas, plantando novas igrejas, pregando o evangelho para esses novos. Mas também temos no nosso país grupos menos alcançados pelo evangelho. Os indígenas dentro do nosso país estão entre esses grupos. Existem centenas, para ser mais exata, 300 e poucas tribos, etnias brasileiras, indígenas no nosso continente, com milhares e milhares de tribos espalhadas em vários lugares, comunidades pequenas que carecem ainda de serem alcançadas pelo evangelho. Temos os quilombolas, descendentes dos negros africanos, ali de origem depois da escravidão. Temos os ciganos, temos uma grande população cigana, uma das maiores do mundo, com cerca de 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas que são ciganas no nosso país. 10 milhões de pessoas, 10 milhões de ciganos vivendo no nosso país. Nós temos os surdos, os mudos, essa parte da população que tem essa deficiência e também está entre os menos alcançados pelo evangelho. Os ribeirinhos que vivem ao longo aí das margens dos rios e também nas praias. Temos os sertanejos aí, especialmente no Nordeste, o homem sertanejo, a mulher sertaneja que vive nos lugares mais áridos do Brasil, que também estão entre os menos alcançados pelo Evangelho. Precisamos levar a palavra para essas pessoas. Eles também precisam receber a boa notícia do Senhor Jesus Cristo. Os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres também estão entre esses menos alcançados pelo Evangelho. Os imigrantes que têm chegado ao nosso país para habitarem aqui, para colocarem as suas raízes na nova nação, eles também estão entre esses grupos menos evangelizados. E, finalmente, temos os pantaneiros, 9 grupos ao total, aquele pessoal que vive no Pantanal, ali no Mato Grosso do Sul. Nós precisamos, como igreja, participar ativamente da plantação de igrejas nesses locais. Parte do orçamento, do esforço, e por que não, alguns irmãos que têm o chamado missionário precisam trabalhar para levar o evangelho para essas populações dentro do nosso próprio país. É isso que Jesus deixa como uma ordem aqui. A terceira área que Jesus fala é Samaria. Sereis minhas testemunhas também em Samaria. Samaria se refere aí àquelas pessoas que eram inimigas, que eram os excluídos na época de Jesus. E nós hoje podemos caracterizar uma parte da população, esses que estão entre os ateus convictos, aqueles que se dizem de religiões estranhas, como o budismo e o Hare Krishna, e outras religiões, o espiritismo, os homossexuais, os travestis, os mendigos, os drogaditos. Todas essas pessoas e populações também precisam ser alcançadas. A igreja precisa se envolver nessa missão de levar o evangelho também a essas pessoas que são excluídas na nossa sociedade, recebem a ele muito preconceito, sofrem demais, e eles também precisam ouvir a boa nova. Jesus também morreu por essas populações, ele está dizendo aqui. E por último, temos os confins da terra, as missões transculturais para outros países, para lugares distantes, para lugares onde nós temos uma maioria de muçulmanos, de pessoas com religiões tribais, pessoas que estão em lugares muito, muito isolados, em altas montanhas, em lugares gélidos e frios, em lugares quentes, nas savanas na África e no sudoeste da Ásia, em lugares já secularizados, como em algumas partes da Europa. É nesses lugares também que o evangelho precisa ser pregado também. Importante notarmos o seguinte, que se todo crente no mundo pregasse o evangelho para apenas 3 a 5 pessoas, metade do mundo já seria alcançada pelo evangelho, mas terminaria aí
o trabalho de evangelização, porque não teria mais pessoas ao redor para serem alcançadas. Se cada um pregasse, se cada crente pregasse para 3 a 5 pessoas e essas pessoas se convertessem, todas as pessoas ao redor seriam convertidas. E o restante, e os 3 bilhões de pessoas ainda não seriam alcançadas simplesmente pela evangelização dos crentes. Por quê? Porque eles se encontram em outros países, em outros continentes, em lugares muito, muito isolados, em florestas densas, em desertos, no Saara, em vários lugares onde alguém precisa ir até eles intencionalmente. E esse é o trabalho e o chamado dos missionários. Uma das coisas que que uma igreja madura precisa ter, é ter um missionário de casa, uma família que sai daquela igreja e é enviada para levar a palavra em outros lugares. Não existe orgulho maior do que esse, quando o nosso próprio filho, filha, deixa de lado as ambições deste mundo que vai entrar em colapso, a ferrugem vai consumir toda a riqueza e se dedica integralmente para servir ao Senhor e levar a palavra a lugares distantes. Não existe melhor alegria, maior alegria do que essa. E se você tem um coração dividido quanto a isso, se o seu filho resolver um dia dizer que eu quero ser missionário e você se sentiria triste diante disso, irmão, você precisa se arrepender, você precisa entender o que alegra o coração do Senhor, o que traz gozo para o Senhor, o que é a grande obra do Senhor a ser feita. E claro que nós nos alegraríamos com filhos obedientes, fiéis, com uma carreira promissora, servindo, né, em diversas funções na sociedade. Mas, irmãos, não existe coisa melhor para o reino de Deus do que termos filhos missionários e filhos da igreja missionários. Imagine, então, que esses missionários vão se espalhar por todo o mundo, levando o evangelho em lugares onde é impossível esse evangelho chegar. A igreja precisa atuar nessas áreas como um todo. E terceiro e último ponto da mensagem seria falar um pouco do princípio de simultaneidade que temos nesse texto. A Bíblia fala aqui, na tradução, a meu ver, muito fiel, que foi feita por Almeida, ele vai dizer que serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, trazendo de forma fiel a ideia que o autor original quis colocar, que é a ideia de simultaneidade e não de progressividade. Não quer dizer, esse texto não quer dizer que nós devemos fazer apenas missão em Jerusalém e quando nós fizermos a missão em Jerusalém, aí podemos progredir para a Judéia e depois progredir para Samaria e finalmente lá na frente, quando tiver tudo feito, teremos condições de fazer missões nos confins da terra. Não é essa a ideia que o texto bíblico está trazendo, pelo contrário, ele quer dizer que precisamos fazer missões simultaneamente em 4 áreas, em todos esses locais, no Brasil todo, no mundo todo e na nossa cidade. Cada um fazendo a sua parte, cada um sendo fiel no dízimo, nas ofertas, para que a igreja tenha um orçamento missionário, para que se alguém sentir o chamado do Senhor, seja treinado, capacitado e seja enviado pela igreja para levar esse evangelho. É isso que precisamos entender que esse texto está nos ensinando e essa é uma das marcas da igreja saudável. Igrejas que não fazem missões estão em declínio. Essa é uma das áreas fundamentais de saúde da igreja. Se a igreja não é fiel em missões, ela jamais poderá ser uma igreja saudável. E quando nós fazemos o evangelismo apenas em Jerusalém, né, e deixamos de lado essas outras áreas, nós estamos sendo apenas 25% fiel à palavra do Senhor. Nós estamos, de outra maneira, pensando aqui, estamos sendo 75% infiéis e negligentes à ordem que o Senhor Jesus dá para que sejamos missionários, para que sejamos uma igreja missionária, um povo que serve ao Senhor para pregar o seu evangelho. Então, nesses 30 anos de aniversário da Igreja Presbiteriana aí de Juazeiro do Norte, eu queria
incentivar e encorajar os irmãos que sejam fiéis na missão que o Senhor deu para a igreja amada e que assim os irmãos possam servir o Senhor Jesus Cristo, levando a mensagem para aquele que está do outro lado da rua, assim como também para aquele que está do outro lado do oceano. Que Deus abençoe a todos.